E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Vamos continuar hoje na nossa série de aberturas. Faz um tempo que eu não fiz um episódio dessa. A gente ainda tem algumas variantes para analisar na abertura escocesa e a gente vai ver mais uma hoje, que é a adopção das pretas, chamada variante Smith. Então vamos direto para os lances, né? A gente entra na abertura escocesa depois de E4 e 5, cavalo F3, cavalo C6 e D4. A gente está no jogo escocês agora. Se você ainda não é familiar com quais são os temas, as ideias por trás do lance, por trás da abertura em si, eu já fiz um vídeo de introdução mostrando de modo mais superficial tudo que você precisa saber dessa abertura. Esse vídeo aqui vai ser mais específico, tratando da variante Schmidt, que acontece depois de ED4, que é basicamente o único lance aqui, cavalo D4, e nessa posição as pretas jogam cavalo para F6. Esse é o lance que marca essa variante. Então esse é um lance de desenvolvimento bastante natural. A outra opção aqui também comum seria bispo para C5, que é a variante clássica. Também já tem um vídeo no canal tratando especificamente dela. E a diferença com o cavalo para F6 nessa posição é que o preto desenvolve de modo um pouco mais forçado, digamos assim, colocando imediatamente pressão nesse peão em E4, e o branco já tem que tomar uma decisão do que fazer sobre isso. A gente vai ver dois lances nessa posição aqui, duas maneiras de lidar com a ameaça no peão em E4. Essas duas maneiras são a mais comum, que é tomando em C6 e depois seguindo com E5. E aí você não defende o peão, no caso você move o peão. E a outra opção aqui seria jogando o cavalo para C3, só defendendo o peão em E4 imediatamente. Dessas duas, como eu falei, cavalo para C6 é o lance principal, é o mais comum e é teoricamente o melhor. Como sempre, vamos ver as linhas mais alternativas primeiro. Então, se você encontrar esse lance cavalo para C3, a posição você já pode saber que não vai ser muito perigosa para você. Esse é um lance que não coloca muitos problemas para o preto lidar. Eu formulei aqui duas maneiras de lidar com esse lance que eu posso sugerir. A primeira e a mais natural ou simples seria só jogar bispo para B4, cravar o cavalo e tentar continuar aumentando a pressão, né? Em cujo ponto agora o peão novamente está sob a ameaça de ser capturado, o que colocaria mais pressão no cavalo em C3. Então o branco joga cavalo por C6 e depois de BC6. Isso aqui é importante você lembrar, que depois que o branco capturar, em todas essas linhas que a gente vai ver, a gente está sempre recapturando com o peão de B, porque recapturar com o peão de D nesses casos ia fazer com que as damas vissem uma outra e o branco pudesse trocar as damas e simplificar para um final, o que não é muito bem o que a gente quer. E de quebra, se você tomar com o peão de B, que como eu falei é melhor, você prepara esse avanço com D5 e o peão em C6 já está dando suporte no centro. E isso vai ser bem útil em muitas variantes, como a gente vai ver. Aqui o branco segue com bispo para D3, defendendo o peão em E4, uma vez que esse cavalo aqui está cravado. E depois de D5, como eu falei que era o nosso plano, é importante o branco lembrar que seguir com E5 aqui, que seria talvez um pouco tentador, atacando o cavalo, não é um bom lance, né? Eu digo isso porque se o branco não souber a teoria, não souber o que ele está fazendo nessa posição, ele pode facilmente se dissuadir de jogar o lance E por D5, na justificativa de que isso desdobraria os peões do preto. Então pode ser que o seu oponente faça esse lance e é importante você saber como lidar. Então, o problema com E5 em várias dessas posições, o motivo pelo qual o branco não costuma empurrar quando o preto joga D5 aqui, é que o preto tem a chance de jogar cavalo para G4 e atacar esse peão. E agora o branco continua tendo problemas para resolver. E de quebra ele vai estar sob pressão de umas possibilidades táticas diferentes. A primeira aqui seria de combinar esse lance cavalo G4, que já está mirando aqui F2, com o lance bispo para C5, que é atacar F2 mais uma vez. E até, em algumas outras posições, jogar F6, e aí se o branco capturar F6, jogar dama por F6, que seria outra possibilidade. Então, o branco já tem a tarefa de defender agora o peão E5, bispo para F4 seria o lance, defendendo o peão, e depois de F6, oferecendo, como eu falei, essa troca, o branco de novo não deve capturar. Se ele tomar, dama por F6 e a gente tem claramente a iniciativa nessa posição. Seguindo com esse tipo de ideia, que é a mais importante de você lembrar, é voltar esse bispo para C5 e mirar basicamente a ala do rei do branco. Então, a melhor maneira de lidar com esse avanço aqui F6 seria jogar E6, para que esse peão permaneça aqui, só que depois de bispo por E6, o branco tem um peão a menos, então a posição do preto aqui já é até um pouquinho melhor. Por isso, avançar com E5 nessa posição aqui depois de D5 é um erro. A gente tem essa maneira de lidar. Então, se o branco souber o que ele está fazendo, ele vai jogar E por D5, que por mais que desdobre os peões do preto, é a melhor continuação, porque no final das contas, o preto fica com esses peões em par aqui e isolados, digamos assim, né? Os dois peões estão afastados do resto das ilhas que o preto tem. E isso vai ser um tema bem comum nessa abertura, que é o branco tentar explorar essa estrutura de peões aqui. Então, a partida pode seguir com roque para o branco, roque para o preto, que são lances completamente naturais de novo. Bispo para G5, cravando o cavalo. C6, de novo solidificando essa estrutura aqui. E depois de dama para F3, bispo para D6 seria um lance, mas tem outras possibilidades. Essa posição aqui é igual, tem muita coisa diferente que você pode jogar. Até tomar aqui daria para considerar, né? Porque
no final das contas, depois que o branco jogar B por C3, ele fica com esses peões dobrados e a posição segue de modo equilibrado mais uma vez. Então essa é a posição que você pode esperar alcançar jogando o lance bispo para B4 aqui atrás contra cavalo C3, que é o lance mais básico, a maneira mais assim tranquila de lidar com esse lance, digamos. A outra opção que eu achei que eu posso recomendar aqui também, que é um pouco mais assim maluca e que talvez seja uma arma melhor se você está procurando tirar o seu oponente da preparação dele ou jogar uma coisa mais pitoresca, que talvez dá mais chance do oponente ficar confuso no que está acontecendo e errar, seria jogar o lance nessa posição cavalo por E4, que parece um sacrifício cheio de peça, mas não é um sacrifício para valer, porque logo em seguida você recupera a peça. A ideia é que depois de o branco capturar em E4, o lance dama para E7 crava o cavalo do branco ao rei, e aí ele não vai ter como salvar essa peça. D5 está vindo e vai recuperar o material para o preto imediatamente. Então, depois de F3 defendendo o cavalo, D5, a partida vai continuar de modo bem maluco aqui, como você vai ver a posição que chega, mas o preto não fica com essa peça menos, então não é um sacrifício para valer. Só para citar aqui, bispo para D3, que seria outro lance tentando defender esse cavalo, agora pendura o cavalo em D4, porque a dama estava defendendo, né? Então a gente pode capturar aqui, por isso F3. Então depois de F3 e D5, o branco pode tentar bispo para B5, com a contra-ameaça, né? Se a gente tomar esse cavalo agora, ele está atacando o cavalo em C6 duas vezes, ele poderia tomar de cavalo, e depois de, digamos, se a gente tomar, ele poderia tomar de cavalo, e depois de BC6, bispo C6 é um cheque, e também ataca essa torre. Então, a gente não precisa ter pressa aqui, é só defender o seu cavalo em C6 com bispo para D7, uma vez que esse cavalo em E4 está cravado, ele não está indo para lugar nenhum, e depois de bispo por C6, BC6, roque, a gente pode jogar agora, recuperar nossa peça, né? Agora sim ele está ameaçando mover o cavalo, uma vez que não está mais cravado. Depois de D por E4, torre para E1, cravando o peão à dama. Você pode fazer o roque para evitar que a nossa dama fique cravada ao rei quando ele quer capturar. Se ele tomar de torre, né, que é o lance mais comum, torre por E4, a gente joga dama para F6 e a partida segue a partir dessa posição, que é bem interessante, é um pouco mais curiosa, assim, uma maneira um pouco mais divertida ou estranha, menos usual de jogar capturando esse peão E4. Então é uma linha bem divertida se você quiser tentar trazer o jogo para uma coisa mais estranha, se o oponente está jogando de modo, digamos, bem tranquilo assim com esse lance cavalo para C3. Ok, agora a gente já viu duas maneiras de lidar com esse lance cavalo para C3, defendendo o peão E4. Vamos ver o lance principal, que vai ser o que você vai lidar mais vezes, né? Se você jogar essa variante aqui, você vai ver quase o tempo todo o lance cavalo por C6 nessa posição. E aqui a gente entra numa variante forçada que é extremamente importante que você conheça a linha exata de movimentos para garantir que você não bagunce nada nessa posição. Então vamos lá que eu vou te mostrar, vou te guiar para você saber exatamente o que você tem que fazer. A ideia, como eu falei, do branco em capturar o cavalo em C6 é que nessa posição, o cavalo em C6 defende o quadrado de E5. Então, o branco não pode jogar E5 e atacar o cavalo. Então, primeiro ele troca e depois de BC6, pela mesma justificativa que eu falei mais cedo, que eu já expliquei o motivo pelo qual a gente toma assim e não assim, agora sim o branco pode jogar E5, atacando esse cavalo. E a gente tem que lidar com isso de maneira bastante cuidadosa. O lance certo aqui é dama para E7. A gente não move o cavalo, pelo menos não imediatamente. A gente primeiro crava o peão ao rei do branco, para que ele não possa capturar. Aí o branco vai jogar dama para E2, removendo a cravada e agora de novo ameaçando capturar o cavalo. Agora a gente tem que mover, então a gente joga cavalo para D5. A maneira mais comum de o branco continuar nessa posição é jogando C4, atacando esse peão. E agora vem o ponto todo da nossa ideia, né? Jogando dama para E7 e dama para E2. Você pode estar se perguntando, se a gente vai mover o cavalo de qualquer jeito, por que não, nessa posição depois de E5, já mover o cavalo direto para cá? A ideia é a seguinte, se você jogar cavalo para D5 aqui, aí vem o lance C4 e você não tem tantas maneiras de lidar com esse lance quanto se a dama tivesse em E7 e a dama do branco tivesse em E2, você vai entender por que agora. Então, inserindo esse lance dama para E7 e dama para E2, depois de cavalo D5, C4, a gente pode jogar o lance que é o mais comum nessa posição, bispo para A6. E aí qual é a ideia? A ideia é que a gente não move o cavalo mais uma vez, a gente crava o peão à dama. E isso só funciona porque a dama do branco está em E2. Então esse é o ponto de inserir esse dama E7 e dama E2 nessa variante, para que a gente tenha a possibilidade de jogar bispo E6 nessa posição. Bispo A6 nessa posição não é o único lance. Tem outra possibilidade que você pode jogar aqui, que envolve mover o cavalo logo direto mais uma vez com o cavalo para B6. E a gente vai ver o que acontece nessas duas variantes. Bispo A6 é o lance mais comum e o mais teórico, então mais uma vez vamos ver primeiro
o lance que é menos comum. Mover o cavalo imediatamente para B6 aqui, que seria o lance menos comum, leva a uma escolha para o branco, né? Ele tem 3 lances que são comuns, são teóricos nessa posição que ele pode escolher. E, inclusive, esse lance cavalo para B6 foi a escolha do Anatoly Karpov quando ele jogou contra o Garry Kasparov naquele match em 1990, no qual, como eu citei no vídeo de introdução à escocesa, foi quando o Kasparov meio que reintroduziu a abertura escocesa de volta no nível alto de xadrez. Inclusive, eu até vou deixar o PGN dessa partida na descrição, talvez seja interessante você dar uma olhada, ou se você quiser, é só pesquisar Kasparov-Karpov 1990, partida 16 do match, você vai ver essa que eu tô falando. Então, depois de cavalo para B6 aqui, como eu falei, o branco tem algumas maneiras de continuar. Ele pode jogar de 3 lances aqui, ele pode jogar B3, imediatamente defendendo o peão em C4 contra algumas ameaças que a gente poderia ter de talvez jogar dama B4 cheque, atacando ao mesmo tempo atacando esse peão. Ele também pode jogar cavalo para C3, só desenvolvendo uma peça, e ele também pode jogar cavalo para D2. Então o branco tem essas 3 opções aqui, a gente vai ver uma de cada vez. Começando por cavalo para C3. Então dessa vez o branco está desenvolvendo de modo bem natural mais uma vez, e aqui a gente joga dama para E6. A ideia é liberar para talvez desenvolver esse bispo ao longo dessa diagonal, dependendo do que aconteça, e ao mesmo tempo colocar um pouco mais de pressão nesse peão em C4. E aí o branco tem que conhecer um lance bem temático nessa posição, que é dama para E4. E aí a ideia desse lance é liberar o caminho, digamos assim, abrir a diagonal para poder desenvolver esse bispo para D3, o que não é possível, né, quando a dama está em E2. A mesma coisa foi o que o preto fez. Então os dois lados meio que tiram a dama do caminho dos bispos, e aí se o preto faz, o branco segue em seguida para não ficar na desvantagem sem poder mover esse bispo também. Aí a partir daqui pode seguir com G6, e a ideia aqui é a seguinte: a gente já está preparando para que depois que o branco jogue o bispo para D3, ele não tenha tanta força ao longo dessa diagonal. Você pode ver como se a gente não jogar G6 aqui, bispo D3 vem, e aí a gente vai ter muita dificuldade para fazer o roque, porque H7 vai estar sempre caindo com o mate. Então G6 é o lance mais comum nessa posição, e depois de bispo D3 e bispo G7. E a gente desenvolve para cá, já que a gente já fez o fianchetto, e colocando o bispo nessa diagonal, mirando especialmente esse peão em E5, que pode ser um alvo. Por isso o branco segue com F4, defendendo o peão em E5. Agora a gente faz o roque, o branco faz o roque, e bispo para A6, mais uma vez, colocando mais pressão nesse peão em C4. E agora o branco defende com B3. A maneira mais comum de continuar o jogo aqui seria jogando D5, agora tomando uma posição no centro, e depois de CD5, dama para E2, preservando, né, o contato para manter a defesa desse bispo. Agora a gente pode trocar com bispo por D3, dama D3, e C5 é o lance mais comum nessa posição. E essa posição aqui eu diria que é também equilibrada, tranquila de jogar de pretas, e agora você já sabe como chegar numa posição boa depois do lance cavalo para C3. É só lembrar dessa sequência. Então vamos ver qual é a outra possibilidade. Além de cavalo para C3, como eu falei, o branco pode jogar B3 nessa posição, que seria outro lance comum. E aqui a gente tem que lembrar de um tema, né, uma maneira de continuar, que é muito comum, tentando tirar vantagem do fato do branco ter construído essa cadeia de peões aqui na ala da dama. E essa maneira de jogar esse tema é jogando com A5. E agora a gente quer jogar A4 e desafiar esse peão aqui, digamos assim, quebrar essa estrutura. E também é importante notar que se a gente conseguir com sucesso jogar A4 e A por B3, esse peão de A2 do branco vai estar cravado, porque a torre atrás está em defesa, a nossa torre vai estar mirando a dele. Por isso o branco joga bispo para D2 aqui. Agora essa torre está defendida, e depois de A4, digamos cavalo D2 desenvolvendo, se a gente jogar A por B3, essa torre agora está defendida, e aí resolve aquele problema que eu citei. Então a gente pode trocar as torres aqui com torre por A1, bispo por A1 e dama para A3, atacando o bispo. O branco, a melhor coisa que ele pode fazer é voltar a dama para D1, defendendo o bispo em A1. E a gente tem como colocar um pouquinho de pressão, digamos assim, aqui, talvez tentar criar uma iniciativa jogando com o bispo para B4, cravando esse cavalo. E aí mais para frente, uma ideia que a gente tem vai ser jogar dama para 5, colocar ainda mais pressão nessa diagonal. Então depois de bispo para D3 e desenvolvendo a peça aqui, a gente joga dama para 5, o que previne o branco de fazer o roque. Se ele fizer o roque agora, o cavalo fica indefeso. Então o melhor lance aqui seria rei para E2, e a ideia é descravar o cavalo para poder mover, não perder a peça. E aí mais para frente o branco vai tentar oferecer a troca das damas, de modo que o fato do rei dele estar em E2 não se torne um problema tão grave. Então aqui a gente pode jogar D6, tentando tomar uma posição no centro, abrir a posição, oferecer a troca aqui. Agora o branco pode resolver o problema do cavalo dele jogando o cavalo para F3, simplesmente movendo a peça. E depois de bispo para G4, agora cravando o cavalo ao rei, a gente tem outra posição que é relativamente equilibrada também e tranquila de jogar de pretas. E agora você também sabe como lidar com o lance B3. É só lembrar dessa ideia jogando A5 e A4 e tentar criar pressão na ala da dama. Então vamos para o último lance que o branco pode jogar nessa posição. Se ele não jogar cavalo para C3 nem B3, ele pode jogar
cavalo para D2. E esse foi o lance que o Kasparov escolheu naquele match, naquela mesma partida que eu citei mais cedo. O Karpov jogou A5 aqui, também é uma ideia comum, no mesmo tema que a gente viu naquela outra posição, quando o branco joga B3, tentar avançar esse peão e criar um ataque na ala da dama. E depois de G3, preparando para desenvolver esse bispo para G2, já que a dama está no caminho aqui. Dama para E6, atacando, ou mirando, né, o peão em C4, dificultando o processo de tirar o bispo e talvez tirar o cavalo. E aí o branco jogou com B3, defendendo o peão imediatamente, para não ter esses problemas. E depois de A4, como eu falei, aquele mesmo tema, aquela mesma ideia, o branco jogou bispo para D2, defendendo o peão. Bispo para B4, cravando o cavalo. E depois de bispo G2, ainda desenvolvendo roque e roque. Eles jogaram a partida dessa posição, a gente não vai ir muito mais fundo, porque não é o objetivo dessa partida, inclusive desse vídeo, inclusive essa não é a linha principal, mas como eu falei, vou deixar o link para essa partida na descrição se você quiser ver o que aconteceu. Então esses são os lances que podem acontecer depois de você decidir jogar aqui de pretas cavalo para B6. Você tem que estar preparado para lidar com B3, cavalo C3 e cavalo D2, e aí eu espero que essas linhas que eu te mostrei tenham ajudado. Mas vamos para o lance principal, porque como eu falei, depois de o branco jogar C4 nessa posição, não é o mais comum que a gente mova o cavalo imediatamente. É mais comum que a gente jogue bispo para A6 e primeiro tente, né, cravar esse recurso cravando o peão em C4, a dama. Então aqui mais uma vez é o branco quem tem a opção de como continuar. Ele pode escolher entre duas variantes. Ele pode jogar B3, que é na mesma ideia defendendo o peão em C4 e é o lance mais comum, ou ele pode jogar cavalo para D2. Já que cavalo para D2 é o menos comum, vamos começar por ele. Se o branco jogar cavalo para D2 nessa posição, a ideia dele é primeiro temporariamente defender o peão em C4, mas o ponto mesmo é mover esse cavalo para F3, onde vai defender o peão em E5. Aqui a gente joga com G6, já que, mais uma vez, outro tema comum, não dá para desenvolver o bispo nessa diagonal, a gente joga o bispo para G7. E depois de cavalo F3, dama B4 cheque é uma possibilidade. Como eu citei mais cedo, o preto às vezes tem essa ideia de dar esse cheque atacando o peão em C4. A melhor maneira de lidar com esse cheque aqui é mover o rei, jogando o rei para D1, porque é o seguinte, se você mover o bispo para bloquear o peão em B2 fica no ar, e voltar o cavalo é totalmente contraproducente, né, porque pelo menos por enquanto o cavalo vai ficar cravado, esse bispo vai ser difícil de desenvolver, e você acabou de tirar o cavalo desse quadrado, voltar não faz muito sentido. Então rei D1 é a ideia aqui, e parece meio perigoso, né, manter o rei no centro e sacrificar o direito de fazer o roque, só que logo em seguida o branco vai oferecer a troca das damas, e aí não vai ser um problema tão grande o rei estar no centro. Então a partida aqui poderia seguir com cavalo para B6, colocando mais pressão no peão em C4, B3 defendendo, bispo G7, agora colocando pressão nesse peão aqui e atacando ao longo dessa diagonal, e depois de dama para D2, como eu falei naquela ideia de oferecer a troca, o melhor que a gente faz é tomar, dama por D2, bispo por D2, e depois de roque, o branco pode jogar C5 atacando esse cavalo. Se você não quiser permitir C5 aqui, que não é tão mal assim, né? Mas se você não quiser permitir, o lance mais comum aqui, inclusive, é jogar C5. Eu só achei mais interessante essa linha, nessa posição eu digo, né? C5 para prevenir o branco de jogar isso. Eu só achei mais interessante essa linha com o roque, porque se o branco jogar C5 não é um problema tão grande. É só lembrar que você tem que trocar os bispos em F1 primeiro, porque o seu bispo em A6 tá no ar. E depois de bispo por F1, torre por F1, cavalo para D5, e a gente chega em outra posição igual, talvez um pouquinho melhor para o branco, mas com certeza tranquila de jogar de pretas. Então é isso que você tem que lembrar se o branco jogar cavalo para D2 nessa posição. Primeiro passo, jogar G6, preparando, e depois lembrar dessa ideia com dama para B4, atacando o peão e dando esse cheque, forçando o rei do branco a mover. Mas o lance que você provavelmente vai ver de modo mais comum aqui é depois de bispo para A6, o branco jogando imediatamente B3, defendendo o peão em C4. Aqui a gente vai seguir de maneira bem similar, porque se você lembrar nessa outra variante, começando com cavalo para D2, o branco também joga C3. Então você vai ver que nessas variantes aqui tem vários temas que são similares. O tema de jogar G6 para desenvolver o bispo para cá, já que a dama está no caminho, o branco talvez fazer a mesma coisa. O tema de jogar dama para B4 cheque, o tema de quando esse bispo não está aqui, atacar essa estrutura com A4, com A5 e A4. Então é importante que você conheça e aí aplique o que for mais útil, o que for mais forte na posição que acontecer com você quando você estiver jogando essa abertura. Aqui o lance, como eu falei, mais comum é G6 e depois de F4, cuja ideia, que também é outro tema para o branco, né, cuja ideia é defender o peão em E5 e fazer com que depois de bispo G7 esse bispo não fique tão forte ao longo dessa diagonal, já que o alvo que ele tem aqui vai já estar bem defendido por outro peão. Então depois de D6 tentando quebrar essa estrutura,
o branco pode jogar dama para F2, agora ameaçando o cavalo, né? É importante sempre tomar cuidado com isso quando você estiver jogando essa posição. O nosso cavalo só não tá no ar em todas essas posições porque o peão tá cravado. A gente não pode esquecer que esse cavalo tá ampli aqui e aí deixar talvez o branco ganhar uma peça movendo a dama e sei lá, a gente joga bispo G7 aqui, esquece que o cavalo não tá mais a salvo graças a essa cravada. Então agora ele tá ameaçando capturar. A gente move o cavalo de volta para F6, tirando vantagem do fato do peão aqui tá cravado. Então voltar ele para cá é um pouco mais útil do que jogar para B6. E depois de bispo para E2, mais uma vez removendo a cravada, tá ameaçando capturar de novo. A gente pode jogar aqui D por E5. É importante o branco lembrar que ele não pode recapturar esse peão, por um motivo bem claro até, né? Se ele jogar F por E5, dama por E5 e essa torre aqui não tem como ser defendida, né? Ele vai perder esse material. Então aqui é muito mais prudente fazer o roque. Talvez o branco pendure essa tática boba, né? Então é importante lembrar, a gente toma de dama e a torre não tem como ser defendida. Só que se o branco souber o que ele tá fazendo, ele vai fazer o roque aqui, não vai recapturar em E5. E agora a gente pode jogar cavalo para E4, atacando a dama imediatamente. E depois de dama para E1, que seria o lance mais comum, só para saber, se jogar dama F3 atacando o cavalo, F5 é o que a gente vai jogar e defende a peça. Então dama E1 é o lance mais comum, e depois de a gente fazer o roque longo nessa posição, cavalo para C3 oferecendo a troca e cavalo para C5 negando, e a gente chega nessa posição que é, mais uma vez, igual e também tranquila de jogar de pretas. Então o tema que a gente viu ao longo dessas linhas que a gente está vendo aqui na variante Schmidt é que se o preto souber bem o que ele está fazendo, ele não deve ter tantos problemas assim para equalizar e chegar numa posição onde ele consegue jogar tranquilamente. Inclusive, se você for ver os resultados de partidas de alto nível nessa abertura, empate é o resultado de longe mais comum, porque o preto, quando ele conhece a teoria, ele consegue equalizar de modo, como eu falei, não tão difícil. O importante mesmo, falando de um nível que é um pouco mais próximo da gente, dos meros mortais, digamos assim, intermediário, é você conhecer os temas, conhecer como lidar com cada uma das possibilidades de complicar a posição que o branco tem para conseguir jogar essa abertura com sucesso. Se você conseguir estudar os temas, entender os temas, talvez pegar umas partidas de alto nível e aí analisar como os bons jogadores fazem isso, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados com essa abertura, porque é inegável que a variante Schmidt, cavalo para C6 nessa posição inicial aqui, cavalo para F6, perdão, nessa posição inicial, é a melhor maneira de lidar, digamos assim, com a abertura escocesa. Ela oferece ótimas chances para o preto nessa posição, então eu recomendo muito que você aprenda e jogue isso se o oponente jogar a variante escocesa, a abertura escocesa. Então é isso que eu tinha para esse vídeo, eu espero que essas variantes tenham te ajudado, eu espero que esses temas fiquem bem claros aí. Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixa nos comentários. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.